Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maxwell e nesse vídeo eu quero te mostrar como foi o meu operacional do último domingo, dia 19 de outubro de 2025. Fique comigo até o final desse vídeo e descubra como eu lucrei mais de R$ 3.500 operando Suribet em live. Nesse último domingo, dia 19 de outubro de 2025, comecei os trabalhos por volta das 10 horas da manhã. E logo que eu comecei, eu já encontrei uma boa oportunidade no jogo do Elversberg pela Bundesliga 2, campeonato da segunda divisão da Alemanha. Essa foi uma oportunidade no mercado de handicap, o jogo estava 3-0 para o Elversberg, então eu peguei um mais 3 para o time visitante, passei R$ 3.000 a uma odd de 3,10. Assim que a casa aceitou a minha stake, eu já realizei a proteção na pina a uma odd de 1,52. Esse jogo só me daria lucro se ele não terminasse com 3 gols de diferença para o Elversberg. O jogo já estava no minuto 77, tinha uma boa chance desse jogo não sair mais gols e eu ter void nas duas entradas. Porém, essa partida terminou em 5-0 para o Elversberg e essa entrada aqui ela me deu R$ 208 de lucro. Vamos calcular aqui o lucro de cada operação. Então a primeira operação ela já me deu um lucro aqui de R$ 206. Essa operação bateu na pina. Bom, logo em seguida eu entrei nessa partida no minuto 77. No minuto 81 havia saído mais um gol na partida, o Elversberg fez o 4-0 e o jogo abriu pagando novamente. Só que dessa vez pagando a linha 4, né? Ou seja, estava 4-0 para o Elversberg. Então eu peguei aqui a linha de mais 4 para o time visitante. Passei novamente um stake de R$ 3.000, porém agora uma odd de 2,95. Aguardei a casa aceitar aqui a minha stake e logo em seguida protegi na Pinnacle com uma stake de R$ 5.725, uma odd de 1,54. Essa entrada também bateu na pina e essa entrada me deu um lucro de R$ 95. Então vamos somar aqui mais R$ 95 na segunda entrada do dia. Continuando os trabalhos, apareceu uma entrada no futebol feminino de Portugal entre Rio Ave e Sporting, odd 2,34, passei R$ 2.000, a casa aceitou, eu protegi na pina no menos 1,5 asiático. Então essa é uma operação aqui que eu estava totalmente seguro. Eu peguei o mais 2 para o Rio Ave com menos 1,5 para o Sport quando o jogo estava 0-0. A proteção na pina foi de R$ 2.600. Essa foi uma entrada que me deu R$ 120 de lucro. Então eu vou somar aqui mais 120 de lucro na terceira entrada do dia e seguir com os trabalhos. Logo após apareceu uma outra entrada em um outro jogo de futebol feminino, só que essa foi uma partida foi um jogo do Rangers. Esse é um jogo que não tinha tanta liquidez na pina, que passava apenas R$ 616. Então eu já usei aqui a calculadora do Green Suribet para fazer os cálculos automáticos, quanto eu poderia utilizar de stake na outra casa. Então eu passei ali R$ 445 na casa. A linha aqui foi uma linha esticada, foi uma linha aqui de menos 10 para o Rangers, o jogo já estava 5-0 e a proteção deveria ser no mais 5,5 do Hamilton. Então eu passei apenas R$ 445 na outra casa, na UpBet, e a proteção na Pino foi um pouco mais de R$ 600. Uma operação muito boa, muito lucrativa, de mais de 7%. Eu coloquei uma stake pequena, né, um valor pequeno apostado para um lucro de mais de R$ 80. Então essa operação bateu na Clone, bateu na UpBet e eu lucrei mais R$ 82. E aí, seguindo os trabalhos, apareceu outra entrada no mesmo mercado, porém um jogo da Inglaterra, também futebol feminino. Era uma linha de mais 3 europeu para o time visitante, o jogo já estava 3-0 para o time da casa, um jogo que tinha uma liquidez baixa, não passava tanta grana. Tentei passar ali 1.050 a uma odd de 2,60, a casa recusou. O limite ali era 1.012, mas eu passei R$ 1.000 na odd de 2,66. Assim que aceitou a minha entrada, eu já protegi na PIN com uma stake de 1.575, ou melhor, essa era a proteção que eu deveria fazer, porém a PIN só permitiu entrar com 1.372. Então eu já fiz ali o cálculo de quanto faltava para completar a entrada e eu completei a entrada ali, garantindo nessa entrada mais R$ 85 de lucro. Essa também foi uma entrada que bateu na UpBet. Podemos somar mais R$ 85 aqui no lucro do dia e já estamos em R$ 588. E nesse momento era 10 horas e 34 minutos. Eu comecei os trabalhos às 10 horas e com praticamente ali meia hora eu já estava com lucro de quase R$ 600 operando em live. Bom, e aí
aí começou o primeiro jogo da NFL, o jogo das 10 horas. Ele gerou uma entrada aqui com a Bet Nacional, o mercado de handicap primeiro tempo. Eu passei R$5.000 a uma odd de 1,85 no mais 7,5 do Jacksonville Jaguars. Aguardei corresponder. A Bet Nacional é uma casa que ela demora um pouco para entrar stake, então você tem que estar vendo o que está acontecendo no jogo. Então essa partida aqui eu estava com ela projetada na minha segunda tela, a stream estava rolando ali, eu estava vendo que o jogo estava totalmente parado, então era uma entrada relativamente confortável, dava tempo tranquilo aqui de pegar, de proteger. Eu protegi na odd 2,24 porque demorou um pouco para entrar na Bet Nacional, caiu um pouquinho na pina, mas foi uma entrada que me deu mais R$96, protegi uma odd 2,24. Então podemos somar aqui mais R$96 de lucro com essa operação da NFL. E aí, seguindo com os trabalhos, nesse mesmo jogo do Jacksonville Jaguars com o Los Angeles Rams, apareceu uma oportunidade com a UpBet handicap de jogo todo, mais 14,5 com menos 14,5. Então essa entrada aqui, ela era uma entrada boa que se tornou uma entrada ruim. Eu passei ali 5.000 a 1,97 para proteger a 2,10. Porém, a casa fechou o jogo sem motivo aparente. O jogo estava parado no intervalo, não tinha muito para pena tirar essa entrada aqui. Mas ela tirou as linhas, mas voltou de forma imediata. Porém, ela voltou com uma pequena redução na odd e eu protegi ali sem balancear os cálculos, ou seja, se batesse na UpBet eu lucrava mais, porém essa entrada bateu na pina, ela me deu um lucro baixo de apenas R$18. Só que no mesmo instante eu já vi que a UpBet mudou as linhas, ela jogou aqui um mais 15,5, e então eu já corri, passei aqui 5.000 nessa 15,5 e a proteção, essa sim foi uma entrada boa, foi uma entrada muito boa, de quase 3%, me gerando um lucro de R$270. Eu entrei com R$5.000 a 1,97 e protegi na Pinnacle a 2,15 com 4.600. Um detalhe, pessoal, você tem que prestar muito atenção que alguns esportes americanos, os nomes dos times podem ficar trocados, invertidos. Então, por exemplo, futebol americano, beisebol, NBA, vai ter casa que o mandante fica primeiro e o visitante como segundo nome. Mas tem casas que é o contrário, o visitante é o primeiro nome e o mandante é o segundo nome. Então nesse caso aqui acontece isso. Aqui na UpBet o Jacksonville vem primeiro, então aqui são as linhas do Jacksonville e a proteção é basicamente do mesmo lado na pina. Então tem que ficar sempre atento com esses detalhes de nome de time na hora de fazer uma entrada para não cometer erro. Bom, então aqui eu lucrei R$18 com a primeira entrada e mais 290 com a segunda entrada. Então nesse momento, 11 da manhã, eu já estava com R$992 de lucro operando em live. Bom, e aí a Bet Nacional mais uma vez gerou uma oportunidade. Eu passei R$5.000 aqui na linha de 14,5 do primeiro tempo, a uma odd de 1,75. Esperei a Bet Nacional aceitar a minha entrada, demora um pouco, às vezes demora mesmo a Bet Nacional, mas olha só, o importante ter, né, uma boa ferramenta para acompanhar. Aqui na stream eu estava vendo que o jogo estava totalmente parado, estava ali no intervalo, né, faltando 2 minutos para acabar cada quarto, existe um intervalo na NFL, então estava nesse intervalo, então eu consegui entrar tranquilamente na Bet Nacional, por mais que ela demore um pouco, e assim que ela aceitou a minha entrada, eu já passei a proteção na Pino com uma odd de 2,44, passei R$3.585 para proteger essa entrada e me gerou um lucro de R$165. Pode observar aqui na calculadora, ela é automática, toda vez que eu coloco aqui o valor que eu quero passar na Pina, ela já calcula para mim quanto que eu vou entrar de proteção, enfim, mas nesse momento eu já estava com mais R$165 de lucro, eu fui para 1.157 às 11 da manhã. E aí, seguindo os trabalhos, essa foi uma ótima oportunidade num jogo de alta liquidez, jogo da Ligue 1, né, campeonato francês, primeira divisão da França, entre o Rennes e o Auxerre. É um jogo com muita liquidez, dá para passar muita grana nesse jogo, porém eu usei uma estratégia aqui para garantir um lucro de forma mais inteligente. O que eu fiz? Vamos lá. Primeiro, eu peguei uma entrada na linha de menos de 3 gols na Loto
Green com mais de 3 gols na pina. Então olha só, essa operação eu passei R$5.000 na odd 2,95, esperei corresponder aqui na Loto Green. Assim que ela aceitou a entrada, eu já fui para proteção na pina, passei mais de R$9.000 nessa proteção a uma odd mais de 1,60. Essa entrada ela só me daria lucro se o jogo não terminasse com 3 gols exatos. Então, ou seja, se terminasse com 1 gol ou 2 gols, bateria essa entrada aqui na Loto Green. Porém, se saísse exatamente 3 gols, as duas casas devolveriam a entrada. Então eu não lucraria, eu não tomaria prejuízo, mas também não lucraria. E se saísse 4 ou mais gols, bateria na pina. Era uma entrada de 4,78%, me gerou um lucro de R$661. Por que gerou esse lucro? Porque o jogo terminou 2-2, bateu na pina. Então vamos somar aqui mais R$672 de lucro com essa operação. Porém, como eu não tenho bola de cristal e não vou saber se o jogo vai terminar com 1, 2, 3 ou 4 gols, o que eu fiz? Eu poderia ter passado R$10.000 nessa entrada, lucrado mais, porém eu preferi passar R$5.000 na linha de 3 e R$5.000 na linha 3,5. A linha 3,5 não estava tão boa quanto a linha de 3, ela não estava com a postagem tão boa. Porém aqui, essa linha 3,5 era garantido, aqui eu ia lucrar independentemente do que acontecesse na partida. Então eu passei R$5.000 a 1,91 para ter menos de 3,5 gols na partida, e assim que a casa aceitou, eu já passei a proteção de 4.330 a uma odd de 2,20. Foi uma entrada de 2,24% e me rendeu mais R$200, mais R$208 nessa operação. Então, meio-dia e 27, eu estava com R$2.037 de lucro. Bom, e aí, seguindo os trabalhos, acompanhando o mercado através do software, eu encontrei mais uma oportunidade. Essa aqui foi um empate anula aposta, o jogo estava 1-1, jogo da Bulgária. Passei R$2.000 no stake de 2,75, esperei a casa aceitar a minha entrada. Assim que ela aceitou, eu fiz a proteção a uma odd de 1,64, passei R$3.350 nessa proteção para um lucro de R$150. Essa operação, ela só daria lucro se o jogo não terminasse empatado. Se o jogo terminasse empatado, ambas as casas devolveriam a aposta. Porém, esse jogo terminou 3-1 para o time visitante, bateu na pina e eu lucrei mais R$147. Então, somando aqui, já chegamos a um lucro de R$2.184 no dia. E aí, seguindo os trabalhos, mais uma oportunidade encontrada. Essa aqui foi uma entrada num jogo da Jordânia. Para ser sincero, eu não faço nem ideia qual que era a liquidez de um jogo num campeonato assim. Eu sei que não é muito. Então, o que eu fiz? Então, qual que é a técnica que eu usei aqui? Bom, eu coloquei 9999999 aqui na caixinha de aposta e botei para apostar. A casa vai me mostrar quanto eu posso apostar. Ela mostrou aqui, ó, R$15.000. Só que essa liquidez ela é falsa. Na verdade, eu só posso colocar aqui 10% desse valor. Se eu tentar passar aqui 5.000, 10.000 ou 15.000, conforme está mostrando aqui, o que vai acontecer? A casa vai mandar a minha aposta para análise, vai rejeitar essa aposta e vai limitar a conta imediatamente. Então, para quem usa clone Estrela Bet aí, essa é a técnica. Passa 999999999, tenta apostar, ela vai te mostrar quanto deixa apostar. Então, se mostrar lá R$10.000, você pode apostar 10% desse valor. Posso apostar 1.000. Então, aqui mostrou que eu podia apostar 15.000, ou seja, eu podia apostar, na verdade, apenas 10%. Então, eu como estratégia, eu sempre passo um pouco abaixo dos 10%. Então, eu coloquei 1.200 ali, uma odd 2,25. A casa aceitou a minha entrada. Assim que ela aceitou, eu já passei a proteção de 1.290 a uma odd 2,08. Foi uma oportunidade de 8%, ou seja, eu entrei com stake baixa, quase R$2.500 de stake para um lucro de R$200. Uma oportunidade extremamente boa. Aqui era uma linha de gols, é uma linha esticada, porque é um campeonato, né, certamente um time muito bom contra um time muito ruim. Não conheço as equipes, para falar a verdade, mas o importante é que eu protegi o mais de 6,5, no menos de 6,5 estava totalmente protegido. Era só aguardar a partida e ver onde ia bater e colocar o lucro no bolso. Então essa operação aqui rendeu mais R$200 e já fomos para R$2.384 no dia. E aí, seguindo com os trabalhos, aguardando o software apitar mais uma vez, até
até que ele manda mais essa oportunidade aqui utilizando bet nacional. Jogo da NFL, jogo do Jacksonville, linha de mais de 27,5 com menos de 27,5. Era questão ali de nomes invertidos. Aqui, ó, tem que tomar muito cuidado. Eu tinha que pegar o mais 27,5 do Jacksonville desse lado com menos 27,5 do Los Angeles desse lado. Passei R$1.000 na odd de 3,80 no mais 27,5. Esperei aceitar a minha entrada. O jogo estava parado, eu estava também acompanhando essa partida. Assim que a Bet Nacional aceitou a minha entrada, eu já fiz a proteção ali de 2.730 para um lucro de R$70. Então aqui vamos somar mais R$70, 2.454. Seguindo com os trabalhos, apareceu a oportunidade que eu julgo ter sido a melhor oportunidade do dia pelas consequências, por tudo que teve por trás dela. Não tanto pelo lucro, mas pela leitura do jogo, por tudo que aconteceu aqui, eu julguei ter sido a minha melhor operação do dia. O que acontece? Apareceu essa oportunidade no jogo do Empoli com o Venezia. Uma casa, ela colocou o empate ou Empoli para vencer a 1,24 quando o jogo estava já no finalzinho. Ela fez isso porque estava acontecendo uma falta perigosíssima para o time adversário, para o Venezia. Então, se você pega essa entrada aqui e assim que você pega, a falta é batida e sai o gol, você perdeu aqui a sua stake inteira. Porque o jogo está acabando, dificilmente o outro time vai buscar um empate. Dificilmente o Empoli empataria aqui. E a odd lá na Pino para a vitória do Venezia estava 7,16. Mas por que eu peguei essa operação e por que eu julguei ela muito boa? Bom, eu passei a entrada porque simplesmente eu estava assistindo o jogo. E durante essa falta perigosa que o mapa está mostrando aqui, estava dentro do campo simplesmente o médico do time. Porque nessa falta, o jogador se lesionou, entrou massagista, entrou médico. Então ele estava recebendo atendimento médico e a casa deixou essa odd alta. Então eu peguei aqui com R$9.000 na casa, ela aceitou a minha stake. Assim que ela aceitou a stake, e aí eu passei a proteção na Pina com 1.560 a uma odd 7,02. E olha só o que estava acontecendo na partida no momento que eu peguei a proteção. Aqui estava o médico, aqui estava o massagista, o cara estava aqui, né, sendo retirado do campo. Então foi uma entrada que você podia entrar tranquilamente, sem medo, porque nada iria acontecer. E após essa entrada, o que eu fiz? Eu fui para outra casa, fui lá para a Lotogreen e fui verificar o seguinte: será que está pagando com a Lotogreen também? Porque eu nem observei o sinal na hora. Eu vi que estava pagando com aquela casa, fui naquele sinal e não vi se estava pagando com essa casa aqui. Então eu vi manualmente para ela, vi que estava pagando, continuei observando a partida, o jogo continuou parado, eu passei 7.000 na odd aqui, 1,24. Assim que entrou, eu já protegi lá do outro lado, a uma odd de 7,29. Então olha só, foi uma oportunidade que, se eu não estou vendo o jogo, fatalmente eu não pegaria essa entrada. Por quê? Falta perigosa para o time que eu estou pegando contra. Eu não vou entrar nessa operação sem saber o que está acontecendo. Porque se eu entro, eu tomo um gol, aqui é perca total da stake. Isso já aconteceu comigo? É óbvio que já aconteceu comigo. E quem entra nesse mundo, se não aconteceu ainda, vai acontecer em algum momento. Mas saiba que o importante é continuar com a estratégia de forma consciente, trabalhando de forma inteligente, para no final do mês você ter o resultado que você busca. Então essa operação aqui, ela me deu R$600 em uma entrada e R$499 a outra. Então nesse momento eu fui para R$3.553 de lucro e era 14 horas da tarde. E aí a minha última entrada aqui desse momento de operação foi novamente na NFL, jogo do Las Vegas Raiders. Apareceu essa oportunidade aqui na linha de 41,5. Eu peguei aqui o under 41,5 na Bet Nacional, também estava assistindo a partida. Assim que entrou, né, R$2.000 de stake, eu passei a proteção ali na Pinnacle. Essa entrada bateu na Bet Nacional, ela me deu um lucro de R$104. Então somando aqui mais 104, eu fechei esse bloco de operações com R$3.637 de lucro. Bom, essas foram as operações do meu domingo. Fechei com um resultado muito bom, porém é preciso destacar que para você se manter lucrativo nesse mercado, você precisa se empenhar bastante, são muitas horas de tela, se dedicar tempo, aprender o mercado,
contratar bons serviços para monitorar o mercado, mas é sempre importante ressaltar que se você vai começar nesse mercado agora, você não pode atropelar o processo. Você que está me vendo operar aqui em live, quer começar, não começa como eu estou fazendo aqui não. Começa lá no pré-live, com uma banca mais baixa para você aprender o mercado, dominar a estratégia. À medida que você for ganhando experiência, confiança, crescendo a banca, você começa a migrar para o live, que é um operacional mais difícil, mais robusto, demanda mais atenção. Um erro no operacional do live pode levar ao seu lucro. Então, Suribet tem essas questões, precisa estar sempre ligado no que você está fazendo. É um erro e você coloca a perder todo o trabalho, todo o seu dia. Bom, fechando por aqui, o vídeo acho que foi um pouco mais longo do que eu esperava. Agora chega aquela hora que eu peço uma ajuda de vocês. Se puder deixar aqui um gostei nesse vídeo, comentar alguma coisa sobre o conteúdo. E, claro, puder também seguir o canal. Tenho aqui um objetivo de fazer esse canal crescer dentro desse meio de apostas, mais especificamente falando de Suribet. Vai ser muito importante para mim e desde já eu agradeço a sua atenção, a sua audiência, o seu like e agradeço por seguir o canal. Até o próximo vídeo.